Olá, meus alunos e alunas do Colégio Impacto. Professor Tiago Mário, mais uma vez. Vamos continuar aqui a nossa viagem pelo mundo da química. Bom, continuando o nosso assunto de propriedades coligativas, já tivemos uma aula anterior, ou melhor, já tivemos duas aulas sobre propriedades coligativas, e agora a gente vai encerrar o assunto para logo em seguida já fazer as questões, tá? Vamos ter um momento para a resolução de questões, mas olha que legal, estamos já concluindo um conteúdo aqui pelo sistema de gravação, tá bom? A aula estará disponível para vocês no canal da escola. Vamos começar a aula de hoje falando sobre a lei de Raoult. Que lei é essa, Tiago? É o seguinte, esse rapaz aqui é o protagonista aqui dessa lei, tá aí a fotinha dele aqui embaixo, ó. E o que ele descobriu? Bom, lá no século XIX, um francês chamado François-Marie Raoult estudou as propriedades coligativas e chegou a uma conclusão muito interessante. Que conclusão é essa? Observe. Se você dissolver um mol de qualquer soluto, desde que seja um soluto não volátil e não iônico, ou seja, um soluto que não evapore e não sofra processo de ionização no solvente, não gere íons, se você dissolver um mol desse soluto em 1 kg de solvente, você vai observar os mesmos efeitos coligativos, seja no efeito tonoscópico, no efeito crioscópico, no efeito ebulioscópico ou na pressão osmótica. O efeito coligativo será o mesmo para essas 4 características. Professor Tiago, não entendi, explique melhor. Observe. Essa razão que você está vendo aqui, dessa equação, é o que a gente viu no final da aula anterior. O que é esse ΔP aqui? Esse ΔP é a redução da pressão de vapor e esse P0 aqui embaixo é a pressão do solvente puro. E essa razão aí é proporcional ao quê? A constante tonoscópica vezes a molalidade. E se observa esse padrão, gente, para o efeito tonoscópico, ou tonométrico, mas se observa também para o efeito ebulioscópico, ou ebuliométrico, tá? Isso aí que eu circulei em azul na segunda equação é o aumento da temperatura de ebulição da solução. Lembre-se que se o solvente puro sofre ebulição a uma determinada temperatura, ao dissolver algum material nesse solvente, formando uma solução, ele vai passar a ferver numa temperatura maior, vai subir a temperatura de ebulição. Essa subida na temperatura de ebulição é o que eu marquei em azul aí, tá? É o efeito ebulioscópico, aumento na temperatura de ebulição. É proporcional a KE, que é a constante ebulioscópica, vezes a molalidade da solução. E temos também a mesma relação para o efeito crioscópico ou criométrico, que você está vendo aí na terceira equação de baixo. Isso que eu circulei em azul aí na terceira equação é o efeito crioscópico ou criométrico. É a redução do ponto de congelamento da solução em relação ao seu solvente puro. Lembre-se, a água congela a 0 graus Celsius. Deixa eu pegar aqui minha água para exemplificar. Imagine que isso aqui é água pura. Se for água pura, vai congelar a 0 graus. Se eu dissolver alguma coisa nessa água, ela vai passar a congelar abaixo de 0. Ou seja, vai ter uma redução na temperatura de congelamento. Essa redução na temperatura de congelamento é esse item em azul que eu circulei na última equação. Variação da temperatura de congelamento. Okay? Então, observa aqui para os 3 efeitos coligativos, existe uma relação padrão. Todos os efeitos coligativos são proporcionais a uma constante vezes a molalidade da solução, vezes a concentração molar da solução. Essas constantes aqui dependem da solução que você está trabalhando, ok? Para cada tipo de solução tem uma constante. Constante tonoscópica, constante ebulioscópica e a constante crioscópica. E quando você pega essas constantes e multiplica pela molalidade da solução, você tem um efeito coligativo. Tá bom? No caso aqui, o que o François-Marie Raoult descobriu é que se essa molalidade aqui for 1, ou seja, você vai dissolver 1 mol do soluto para 1 kg de solvente. Molalidade é mol por quilo. Se o número de mols é 1 e a massa do solvente também é 1, então 1 sobre 1, né, a molalidade vai ser 1. Então ele descobriu que quando esse Wzinho aqui é 1, ó, quando a molalidade é 1, o efeito coligativo vai ser o mesmo.
tonoscópico, o crioscópico e o ebullioscópico. Mas fica mais claro você perceber isso durante o processo de resolução de questões, que é o que a gente vai fazer muito em breve, tá bom? Vamos continuar aprofundando essa ideia da lei de Raoult para que a gente chegue na compreensão mais geral desse conteúdo. Observe aqui, equacionando os efeitos coligativos. Essa equação aqui é para o efeito oscópico, que é a redução da pressão de vapor da solução. Esse Wzinho aí, o que é que ele é? Esse W aí representa a molaridade, especificamente ao efeito tonoscópico ou tonométrico. A gente pode fazer o seguinte, professor, a questão vai me dar esse W aí, ela vai me dar molaridade? Dificilmente. Então, como ela não vai te dar, eu posso pegar a fórmula para molaridade e substituir dentro dessa equação, que seria isso aqui que eu vou colocar aqui embaixo. Ó. Observa. Olha a equação marcada em azul aí. Ó. Observe que lá na primeira equação, no lugar daquele W circulado em vermelho, eu coloquei aí do lado direito a fórmula para calcular a molaridade, caso a questão não te dê. Então tá aí uma fórmula aí mastigada, show de bola para você usar nas questões. Professor, relembre o que significa cada item. Observa comigo. Esse Mzinho aqui em cima é a massa do soluto em gramas, tá bom? Mzinho 1, massa do soluto em gramas, aqui embaixo. Esse Mzinho 2 aqui embaixo é a massa do solvente. Lembra que o índice 1 é para soluto e o índice 2 para solvente. Esse Mzinho 2 é a massa do solvente. E ele deve aparecer em quilogramas, tá? Mzinho 1, massa do soluto, em gramas. Mzinho 2, massa do solvente, em quilogramas. E esse Mzão aqui é a famosa massa molar do soluto. Tá bom? Que a questão vai te dar para você substituir aí. Então tá aí a equaçãozinha para o efeito tonoscópico, ou tonométrico. E a gente pode aplicar isso para os outros efeitos coligativos. Observe esse segundo efeito aqui, ó. O segundo efeito coligativo, ele também tem o W, eu vou circular ali embaixo, ó. Vou circular o Wzinho. Esse efeito aí é o efeito ebullioscópico, olha eu circulando o W. Bezinho. Então, como eu sei que esse W é a molaridade e tem uma equação específica para ele, eu posso substituir a equação da molaridade dentro dessa equação aí, do efeito ebullioscópico. E a gente chega nessa equação aqui, ó. Onde eu vou circular em azul aqui o eixo que representa a molaridade. Bom, o que é a molaridade nessa equação? 1000 vezes o Mzinho 1, que é a massa do soluto em gramas, dividido por Mzinho 2, que é a massa do solvente em quilogramas, não esqueça, e o Mzão 1 embaixo é a massa molar do soluto. O mesmo se aplica à equação para o nosso terceiro efeito coligativo, que é o efeito crioscópico ou criométrico, que é a redução da temperatura de congelamento da solução. O Wzinho que eu vou circular lá, ó, observa ele sendo circulado, ele é a molaridade, mas isso quer dizer que, mais uma vez, a equação pode ser reescrita para este formato aí que você está vendo abaixo. Bom, a formulazinha da molaridade. Essas três equações aí, para o efeito tonoscópico, para o efeito ebullioscópico e para o efeito crioscópico, são muito usuais para que você responda os probleminhas, ok? As questões. E no caso das constantes, voltando aqui o slide anterior, observe que cada um tem uma constante. Ó. No efeito tonoscópico tem a constante Kt, no efeito ebullioscópico tem a constante Ke, e no efeito crioscópico tem a constante Kc. Essas constantes a questão vai dar, professor, na questão? Provavelmente. Na grande maioria dos casos, a questão já informa o valor dessa constante, mas a gente não pode confiar. O aluno impacto é um aluno preparado para fazer qualquer tipo de questão. Então, em primeira mão aqui para você, tá bom? Uma dica especial para o aluno impacto. Como é que se calcula essas constantes? Eu vou mostrar aqui no próximo slide. Olha quanta informação aqui, show na aula do professor Thiago. Essa constante aí, o Kt, ela pode ter determinada por essa relação, esse Mzão 2 aí é a massa molar do solvente, tá? Dividido por 1000. E, então, esse Kt ele pode ser desenvolvido para cá, ó, que é a constante tonométrica molar, que pode ser determinado por essa equaçãozinha. Tem essa outra equação para determinar
constante KE, que é a constante ebuliométrica molar, mais essa terceira equação, que é para calcular o KC, que representa a constante criométrica molar. Bom, para que a gente não se alongue muito na aula, eu não vou fazer as equações aqui, desenvolver as equações, até que a gente chegue nessas constantes, que a gente ia acabar perdendo muito tempo. Uma vez que é uma aula gravada, a gente não tem o recurso do quadro para fazer as equações, então já coloquei direto as fórmulas, que você pode ser que você venha a sentir a necessidade de usar as questões. Então está aí uma equação para calcular o KT, constante tomoscópica, o KE, que é a constante ebulioscópica ou ebuliométrica, só relembrando o que significa cada item. Esse R é a constante universal dos gases ideais, está aí o valorzinho dele, 2 calorias por Kelvin vezes mol. Esse T aqui é a temperatura de ebulição, tá? Do solvente puro. E esse LV que está aqui embaixo é o calor latente de vaporização. Lembra? Calor latente, lá das aulas de física, termodinâmica. Ok? E no caso do KC, a única diferença do KE para o KC é que lá embaixo da fórmula, ao invés de você usar o LV, que é o calor latente de vaporização, você vai usar o LF, que é o calor latente de fusão do solvente puro. Mas estão aí as 3 equações e anote aí, guarde, porque não é em todo lugar que você encontra essas informações. Bom? Processo osmótico. Bom, esse processo osmótico, ou osmose, é um processo muito importante na natureza, mantém o equilíbrio intracelular do nosso corpo e acontece em vários aspectos da natureza. Então é importante que você entenda o que é osmose para que a gente possa calcular a tal pressão osmótica, que é mais um efeito coligativo. Saúde, show coronavírus, vamos hidratar o corpo, água. Água, água, água. Sempre importante. Então veja só, o que é um processo osmótico. Osmose, gente, é a passagem de água de um meio menos concentrado para um meio mais concentrado. A gente pode generalizar para dentro do nosso assunto dessa forma, tá? Você pode encontrar outras definições de osmose mais complexas, mas essa é a que eu achei mais simples para que você entenda o conteúdo da aula, tá bom? Osmose, passagem de água do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Se você olhar a imagem da esquerda ali, onde tem escrito antes, eu tenho um sistema dividido em 2 partes, onde do lado esquerdo eu tenho uma solução menos concentrada. Essas bolinhas azuis representam o soluto que está dissolvido dentro do líquido, ok? Então, do lado esquerdo eu tenho menor concentração, do lado direito eu tenho maior concentração, veja que tem mais soluto. Então, sabendo que esse lado direito aqui, ó, que eu estou passando o cursor do mouse, é o mais concentrado, então a água vai fluir para cá. A água sempre flui para onde tem maior concentração. Então vai ter uma fluência de água do lado esquerdo para o lado direito, ó. Lado esquerdo para o lado direito. Quando a água começar a fluir, ela vai ter que passar por essa estrutura em vermelho aqui que está dividindo os 2 lados. Essa estrutura em vermelho é uma MSP, membrana semipermeável. São estruturas que deixam apenas o solvente passar, no caso só deixa a água passar, mas retém o soluto, ok? Então a água vai fluir de um lado para o outro aí. E quando a água fluir do lado esquerdo para o lado direito, o que nós observamos é que esse lado direito vai ter um acréscimo de volume, ó, como você vê aqui na imagem depois. O lado direito vai subir um pouquinho o volume, porque a água está indo para ele. Consequentemente, o lado esquerdo aqui vai diminuir o volume de água. E quando é que esse movimento vai parar? Quando é que a água vai parar de fluir de um lado para o outro? O que é que faz a osmose parar? A osmose vai cessar quando os 2 lados se tornarem isotônicos, ou seja, quando eles atingirem a mesma concentração. Observe que quando a água flui do meio menos para o concentrado, do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, esse meio mais concentrado ele começa a aumentar de volume, ou seja, vai diminuir a concentração, e o meio menos concentrado começa a diminuir de volume, ou seja, vai aumentar a concentração. Então, à medida que a água vai fluindo de um lado para o outro, os 2 lados vão alterando os volumes, mas as concentrações vão ficando cada vez mais próximas. Quando a concentração de um lado for exatamente igual à concentração do outro, quando os 2 meios forem isotônicos, aí a osmose cessa. Então, aí é a nossa osmose.
Aí a seta representando o sentido de fluxo do líquido, do lado esquerdo para o lado direito. Agora vamos aplicar isso de uma forma mais prática para o nosso conteúdo. O processo osmótico ele pode ser evidenciado através da seguinte situação. Ó. Observe essa imagem do lado esquerdo. Eu tenho de um lado do recipiente água pura. Do lado esquerdo aí eu tenho água pura. Do outro lado tem uma solução de água com glicose. Isso quer dizer que esse lado aqui, o lado direito, como ele tem água e tem glicose, está mais concentrado, né? Então a água vai fluir da esquerda para a direita, ó, do meio menos concentrado, que é a água pura, para o mais concentrado, que é o lado da glicose. Sendo que a situação vai ser essa. Ó. Quando a água começar a fluir de um lado para o outro, essa região com água pura diminui de volume, a região da solução vai aumentando de volume à medida que a água flui aqui pela membrana semipermeável, e esse movimento vai parar até que os dois lados fiquem com a mesma concentração. Muito bem. Ou concentração muito próximas. Agora vamos entender o que é pressão osmótica. Meus queridos, observe nessa terceira imagem aqui embaixo, ó, na terceira imagem, que quando a água realiza osmose, quando ela vai do meio, aqui do lado esquerdo para o lado direito, ao fluir para o lado direito, naturalmente o volume de água aqui do lado direito vai aumentar. Ó. Para que esse volume não aumente, eu tenho que exercer uma pressão oposta aqui do lado de fora. Está representado aqui para essa região em preto. Eu vou até marcar aqui. Aqui, ó, estou puxando a setinha. Vou circular também para você visualizar. Está aí circuladinho. Ó. Então, para que esse volume de solução não aumente, tem que ter uma pressão oposta aqui, ó, de cima para baixo. É isso que a gente chama de pressão osmótica. A pressão osmótica é essa pressão exercida aqui, ó, no lado da solução hipertônica, para equilibrar com a pressão exercida pelo fluxo de água. Tá bom? Entendendo agora o que é a pressão osmótica, eu posso compreender o seguinte. Quanto mais concentrada for essa solução aqui do lado direito, no caso aqui é uma solução de glicose, quanto mais concentrada for essa solução, mais intenso vai ser o fluxo de água. Isso quer dizer que mais pressão eu vou ter que exercer aqui em cima para evitar que o volume suba. Então, quanto mais concentrada a solução é, maior a pressão osmótica envolvida. São coisas diretamente proporcionais. A concentração da solução e a pressão osmótica. Para você compreender de forma ainda melhor, tem uma definição para a pressão osmótica, tá bom? Quando uma solução aquosa está separada da água pura por uma membrana permeável apenas à água, o valor exato de pressão que se deve aplicar sobre a solução para impedir a osmose é a pressão osmótica, tá bom? Então não confunda pressão osmótica com osmose. A pressão osmótica é o que você exerce externamente na solução para evitar o processo de osmose. Tá bom? Isso que é pressão osmótica, representado pela letrinha grega, π. Observa aqui, a pressão osmótica, ela pode ser calculada, tá? Quem desenvolveu essa equação foi o cidadão aí chamado Van den Hoff, e ele chegou nessa equação aqui, ó. Olha a foto do Van den Hoff ali no cantinho. E olha a equação que ele desenvolveu aí para calcular a pressão osmótica. I igual a mRT. Então, pressão osmótica é igual a molaridade da solução, tá bom? Esse Mzinho com a perna puxada é a concentração molar ou molaridade, vezes a constante R, vezes a temperatura absoluta em Kelvin. Essa constante R é aquela famosa constante dos gases ideais, tá bom? Que a questão vai informar para você. Daí a equaçãozinha para calcular a pressão osmótica é desenvolvida, gente, a partir dessa outra equação. Vocês devem lembrar a equação de Clapeyron, ou a equação de estado do gás ideal. Lembra? PV igual a nRT. Então, como eu sei que esse π aqui é pressão osmótica, então vai ficar PV igual a nRT. Esse π, que é a pressão, eu posso isolar ele. Ó. Se eu isolar esse π aqui, o volume da solução passa para o outro lado dividindo, ele vem aqui para baixo. Ó. Esse volume que eu estou apontando vem aqui para baixo. Quando esse volume chegar aqui embaixo, eu vou ter número de mols dividido pelo volume da solução. O número de mols do soluto dividido pelo volume é a molaridade, que você vê aqui na primeira equação. Tá bom?
Então, pressão osmótica é a molaridade da solução vezes a constante R vezes a temperatura absoluta. Para que você compreenda melhor esse processo, olha aí o famoso osmômetro de Berkeley-Hartley. Esse osmômetro, ele mostra uma maneira de calcular essa pressão osmótica. Se liga aí, aqui no meio eu tenho solvente puro, vamos supor que eu tenho água pura aqui no meio, tá? E tanto na parte de cima como na parte de baixo, nesse trecho mais de azul mais escuro, eu tenho a solução. Imagina que é água com sal. Aí, o que é que vai acontecer? Aqui, ó, onde eu estou colocando a setinha, é a solução, é água com sal. Então, é o meio mais concentrado, é o meio hipertônico. Aqui no meio, onde eu estou colocando a setinha, é solvente puro, ou seja, é o meio menos concentrado, é o meio hipotônico. Como a gente sabe que a água flui sempre do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, então vai ter um movimento de água nesse sentido aqui, ó, onde as setinhas estão aparecendo. A água vai fluir do meio menos, que é o solvente puro, para o meio mais, que é a solução. Quando essa água começar a fluir, por osmose, de baixo para cima, naturalmente o volume dessa solução aqui em cima vai aumentar. Ó. Vai aumentar e aí vai movimentar esse êmbolo aqui para cima. Aí, o que é que acontece? Eu vou ter que exercer uma pressão, onde eu estou circulando em vermelho aqui no cantinho, ó, embaixo. Eu vou ter que exercer uma pressão de cima para baixo para evitar a osmose. E essa pressão aí é que é a pressão osmótica. Tá bom? Observe que, à medida que eu aumento a concentração dessa solução aqui, naturalmente mais água vai fluir por osmose. E, consequentemente, mais pressão eu vou ter que exercer em cima para evitar o processo de osmose. Então, isso é que é pressão osmótica, tá? É a pressão exercida sobre a solução para contrabalancear o processo de osmose, para evitar a subida do volume da solução via osmose. Bom? Aí, uma demonstração mais prática do que é pressão osmótica. Resumindo, está aí os 3 efeitos coligativos: a tonoscopia, a ebullioscopia, a crioscopia e a pressão osmótica, que é determinada pela osmometria. E a definição geral de propriedades coligativas, tá bom? São propriedades das soluções que dependem apenas do número de partículas dispersas na solução. Independe da natureza dessas partículas. Tudo isso a gente já viu nos slides anteriores, aí é só para resumir o que nós vimos. Deixa eu hidratar mais um pouquinho para a gente prosseguir. Muito bem. Definição de propriedades coligativas. Agora vamos falar um pouquinho de propriedades coligativas em soluções iônicas, quando você tem solutos capazes de gerar íons na solução. Gente, se eu pegar 2 soluções, uma que tem soluto, mas que não gera íons, por exemplo, açúcar não gera íons, e tenho outra solução com soluto que gera íons, por exemplo, sal. Essa solução que tem soluto que gera íons, ela vai gerar efeitos coligativos mais intensos. Ela vai fazer a pressão de vapor reduzir mais, ela vai fazer o ponto de ebulição subir mais, ela vai fazer o ponto de congelamento diminuir mais. Ok? Então, 2 observações importantes. Em concentrações idênticas, as soluções eletrolíticas apresentavam efeitos coligativos maiores do que as soluções não eletrolíticas. Ou seja, soluto molecular gera efeito menos coligativo do que soluto iônico. Em soluções eletrolíticas, as moléculas do soluto se dividem em íons. Então, observa aqui. Ó. Se eu pegar a glicose, que é um soluto molecular, ele não vai gerar íons. Para cada 1 mol de glicose, eu tenho 1 mol de moléculas dissolvidas. Beleza, é o que está aparecendo aí na reação. Agora, se eu fizer o mesmo processo com sal de cozinha, observe que para cada 1 mol de sal de cozinha, para cada 1 mol de NaCl, eu gero 2 mols de íons. Porque quando ele sofreu o processo de ionização, o NaCl vai se quebrar em Na e Cl-. Eu vou gerar mais partículas na solução. Por isso, os efeitos coligativos serão mais intensos quando o soluto é iônico. Porque a gente sabe que os efeitos coligativos
só dependem da quantidade de partículas dissolvidas. Se eu tenho mais partículas dissolvidas, através do processo de ionização, consequentemente os efeitos coligativos vão ser mais intensos. No caso desse outro sal aí, o CaCl2, que é o cloreto de cálcio. O cloreto de cálcio ele gera 3 íons. Para cada 1 mol do sal sólido, eu gero 3 mols de íons. Então, os efeitos coligativos serão ainda mais intensos. Tudo bem? Então, a quantidade total de partículas dissolvidas que determina a intensidade dos efeitos coligativos produzidos. Fator de correção de Van 't Hoff. O que é o fator de correção rapidamente? Van 't Hoff descobriu que quando o soluto é iônico, eu tenho que acrescentar um item importante naquelas equações que a gente viu lá para calcular os efeitos coligativos. Esse item que tem que ser acrescentado é chamado fator de correção. Ele só deve ser utilizado quando os solutos forem iônicos. Bom, é o chamado fator de correção I. Toda vez que o soluto lá na solução é iônico, a fórmula para o efeito coligativo tem que receber esse acréscimo aí, o Izinho. Professor, como é que se calcula esse I aí? Bom, aqui do lado esquerdo, no canto, eu coloquei as fórmulas que a gente viu até agora, dos 4 efeitos coligativos. Efeito tonoscópico, efeito ebullioscópico, efeito crioscópico e a pressão osmótica. Beleza. Observe que em todos eles, agora, eu acrescentei o I. No caso da tonoscopia, tem o Izinho, o fator de correção, sendo acrescentado à equação, e esse I aparece agora em todas as fórmulas. Não esqueça, ele sempre vai aparecer quando o soluto for iônico. Como é que se calcula esse I? Esse I, meus queridos, é calculado a partir dessa equação, que eu estou circulando em vermelho aqui para você, 1 mais alfa vezes Q menos 1. Guarde essa equação aí com cuidado, não esqueça, porque também não é em todo lugar que você vê e ela será muito útil na resolução das questões. Professor, o que significa cada item dessa equação? Bom, o I é o fator de correção de Van 't Hoff. Esse alfa, eu coloquei a setinha aqui, e esse Q representam, respectivamente, alfa, grau de ionização ou dissociação, que a questão vai informar, e esse Q é a quantidade de íons gerado por unidade elementar do soluto. Professor, como é que eu chego nessa quantidade de íons gerados por unidade elementar do soluto? É isso aqui, ó. Caso do HCl. A cada uma molécula de HCl, gerei quantos íons? 2. Ó, primeiro íon, H+, primeiro íon Cl-. Então, meu Q é 2. Se a molécula for H2SO4, agora eu tenho quantos íons? 3, porque são 2 íons H+, mais o SO4 aqui, gerando 3 íons. Esse Q ele representa a quantidade de íons produzido por molécula do soluto. Observa aqui no caso do H3PO4, quando você faz o processo de ionização dele, descreve a ionização, observa que ele tem 3 íons H+, e esse PO4 aqui é um íon só, subentende que tem um aqui atrás. Então, com 3 íons H+, mais o íon PO4, que é o íon fosfato, nós temos aí Q igual a 4. Tá bom? 3 íons H+, mais o PO4. Então, depende muito de você escrever corretamente a reação de ionização, tá? Tem que lembrar lá dos anos anteriores como é que escreve essa reação de ionização aí, estequiometricamente balanceada certinho. Então, a fórmula igual a fórmulazinha do fator de correção, né? 1 mais alfa Q menos 1, que a gente pode concluir. Quando o soluto é molecular, esse alfazinho aqui é 0. Significa que todo esse segundo trecho da equação aqui dá 0. Então, para solutos moleculares, o I é igual a 1. E se o I é igual a 1, eu não preciso acrescentar ele na equação do efeito coligativo. Bom, por isso que esse I só é acrescentado quando o soluto é iônico. Agora, quando a solução está totalmente ionizada, quando o soluto é iônico e o alfa é o máximo possível, ou seja, o alfa é 1, só um segundo. Seguindo. Quando a solução está totalmente ionizada e o alfa é 1, então o I se torna igual a Q. Okay? Esse I vai ser o próprio Qzinho aqui. Ó. O que a gente pode concluir disso é que o
fator de correção de Van der Waals, ele vai variar sempre entre 1 e Q. Ele vai ser maior do que 1, maior ou igual a 1, mas vai ser menor ou igual a Q. Ele vai variar entre o número 1 e o valor de Q, que é a quantidade de íons gerados por unidade elementar do solúvel. Tranquilão? Só um detalhe, esse alfazinho da equação aqui, ele vai ser informado na questão em termos de porcentagem, tá? Mas quando você colocar ele na equação, ele não pode vir na forma percentual. Por exemplo, se a questão disser que esse alfa aí é 80%, lá na fórmula tu não vai colocar 80%, vai colocar 0,8%. Okay? Tem que tirar da porcentagem. Se a questão disser que o alfa é 70%, lá na equação tu vai usar 0,7%. Ou seja, vai sempre dividir o valor por 100, tá bom? Então tá aí uma relação importante sobre o fator de correção de Van der Waals. Meus queridos, muito obrigado pela atenção de vocês. Fechando o assunto aí de propriedades coligativas. Agora a gente vai responder algumas questões para deixar isso bem fixo na cabecinha de vocês, tá bom? Assistam a aula quantas vezes quiserem. Estou disponível para tirar as dúvidas. Muito obrigado pela atenção e até o mais breve possível. Valeu, galera!